Yeah, 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 oi, oi. Yeah, 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 oi, oi. Eu sou neguinho de rua que levo uma vida de cão. Eu vou me virando daqui, dali descolando o dinheiro do pão. Sei tocar uma viola, solto pipa. Tudo tem seu preço. Vai comparar o rasgar de uma foto com o deletar de uma imagem. Sem contar que quando você diz para o computador que tem certeza, a imagem vai para as cucuias e não volta nunca mais. Olá, galera do Pé na Raiz. Nós estamos hoje aqui com Luiz Erlandi, que é o autor de Antes que eu Morra, né? Um livro maravilhoso que a gente leu e a gente veio conversar um pouquinho com ele sobre esse livro aqui, né? Então eu vou começar, né? Fazer uma leitura meio que literária, porque eu sou da literatura e ela do teatro, né? Erlandi, eu me corrija se eu estiver errado. Eu percebi um pouco de uma escrita, não sei se você leu, um pouco de Machado, porque a gente sempre lê, né? Machado de Assis, que ele é muito descritivo, minucioso nas narrativas dele, né? E não é chato, ele consegue descrever um objeto de uma forma que vai esmiuça e não fica chato. E eu, na sua narrativa, eu percebi que você tende a pegar certos episódios e vai descrevendo, indo, e também não consegue ficar chato. Fica uma coisa deliciosa da gente ler, né? E aí tem eu sinto nisso, é como se você estivesse buscando as peças de uma engrenagem, né? Montando as peças, né? Uma coisa como um processo mesmo. Inclusive você fala aqui, quer dizer, o narrador, né, fala que eu sou mais, não implícita demais, mais ou menos isso. Eu sou mais interessado, o que mais me importa são os processos do que o resultado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, primeiro, você falou, só quem não é da literatura aqui sou eu. Esse livro, na verdade, eu costumo dizer que foi um jornalista, brincando de fazer literatura. Foi um exercício que eu fiz, escrever sob forma literária. Não houve um projeto, isso que para mim a coisa mais difícil para mim é quando como é que você pensou esse livro? Eu não pensei esse livro. Eu fui escrevendo ele de uma maneira bem errática, textos os mais distintos possíveis, sem ter uma história central. Só tem quando eu já estava com alguns textos muito avançados, surgiu a história central, que é a história policial. Na verdade, é uma história policial que você tem, que acaba envolvendo corrupção política, tem todos os ingredientes policiais, violência, sexo, drogas, enfim. É uma história policial. Mas o que eu fiz? Como eu tinha vários textos, é isso que é a questão do processo, vários textos de origem diferente, conforme eu ia pegando um tema, que podia ser desde ser uma bicicleta, ou podia ser física quântica, ou eu percebi isso, porque eu sou da área de física também, sou professora de matemática e física, e aí eu fui vendo, fui marcando. Mas o que acontecia? Conforme vinha o tema, e aí essa questão do Machado de Assis nem vou comentar, eu como jornalista, eu ia pesquisando essas matérias. Mas para não ficar no jornalismo, já é um livro de ficção, não é um livro de realidade, mas quando eu transpus para o livro, eu também, quer dizer, o autor, o protagonista, ele faz citações que são verídicas. Mas a melhor maneira que você tem de passar uma inverdade é você ser o mais minucioso possível nos detalhes. Então, se você descreve com muito detalhe, a pessoa acredita que é verdade. Então, na verdade, eu diria que eu tenho dito, tentando entender o livro, que ele funciona, digamos, em 3 camadas. Uma é a história policial central, e aí, como eu tinha uma série de divagações, eu inventei que essa pessoa que passa por essa aventura policial, ele procura um psicanalista para contar a história dele, essa aventura que ele passou, e quem faz análise sabe que você nunca fica centrado numa história específica.
Você começa a falar sobre uma história, aí fala que o tempo está ruim, uma história, aí a história da família, aí fala que o trânsito está complicado, aí comenta uma notícia de política, comenta um troço. Então, esses trechos todos, então você tem um segundo plano, que são as conversas do protagonista da história policial com o psicanalista. E o terceiro, que aí que eu digo que é uma vingança do jornalista, tudo que eu tive necessidade para compor o texto, não só foram pesquisas que eu fiz, que na hora de transpor, elas são mentirosas, quer dizer, uma mentira dentro da ficção, e eu também recorri, você falou Machado de Assis, a muitas citações de grandes escritores. Mas o grande, digamos assim, a brincadeira do livro é que quem tiver uma cultura literária mais profunda, provavelmente vai identificar uma ou outra passagem que o protagonista roubou por aí. Quem não perceber também não vai fazer diferença nenhuma, porque, embora tenha a violência, assim, acho que a tônica do livro é o humor, né? Que mesmo falando de situações horríveis, ele se propõe a ser divertido. Tocando exatamente nessa parte da questão do livro ser divertido, eu que tenho também uma formação na área de teatro, o que eu percebi nesse livro? Eu percebi uma veia teatral, assim, enorme. No momento em que você traz, o protagonista é o rapaz que está sendo analisado, né, que vai ao psiquiatra, e toda a história dele, todo o fundo dessa história policial e tal, que ele divaga, né? A gente até teve uma discussão sobre isso. Ela falou assim, não, eu vejo uma visão machadiana porque é extremamente descritivo e minucioso. Eu falei, mas quem é descritivo e minucioso é personagem, é o cara que está lá. É ele que vai dar lá, pelo menos que eu percebi isso, né? Ele que vai contando a história e de repente se perde, aquilo que você falou, o tempo, o sol, se perde e vai embora divagando sobre coisas que naquele momento não tem muito a ver com nada, quer dizer, não são assuntos de interesse, não é um assunto que deveria ser central e ele se aproveita daquilo para divagar. Eu imaginei isso, aí eu imaginei isso no teatro, como dando uma comédia maravilhosa. Então eu até gostei que você tivesse citado como uma coisa engraçada, porque o que eu imaginei foi isso encenado, né? De que maneira? A pessoa está esperando que ele diga X, porque a história central é uma história pesada e é uma história policial, e ele viaja por outros caminhos aí que... Eu já vi peças de teatro baseadas nos textos mais improváveis. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não vislumbro. Já teve um diretor conhecido, nossa, fala assim, isso dá um monólogo incrível. Foi o que eu imaginei também. Sim, mas eu fico imaginando, se um dos grandes atrativos do livro, vocês mesmos concordaram, que é as descrições das cenas, das cores, das luzes, quer dizer, não é que seria reduzir, não é a expressão, apenas a palavra, porque a palavra aí é tudo. Mas assim, eu vejo ele muito mais como uma pegada cinematográfica do que teatral, mas é por incapacidade minha. Eu tenho certeza que você pega qualquer texto, bota na mão de um bom diretor, ele consegue fazer um bom espetáculo. A coisa, assim, é muito comum você ver assim, nossa, o livro é melhor que o filme é melhor que o livro. Isso é muito comum. Eu agora, por exemplo, eu faço questão de falar, você pega, por exemplo, essa peça que acho que ainda está em cartaz, uma montagem do Aderval Freire, chamada Incêndios, a Marieta, um elenco espetacular, a Maria Severa tem. Assim, eu vi a peça, e como ela se passa num ambiente de guerra e tal, não sei o que, eu falei, poxa, se a peça é assim, fico imaginando como é que é o filme. E aliás, o filme é anterior à peça. E eu fui esperando uma experiência... a expectativa que se cria a partir da... Não, mas assim, a peça é uma das melhores peças que eu já vi, uma das melhores direções que eu já vi. Mas eu esperava que o filme teria, além dessa essência dramatúrgica, um visual incrível e tal. A peça é muito melhor que o filme, na minha opinião. Agora você imagina que alguém lá atrás pegou um livro e disse, isso dá... nós fomos assistir ontem
Isso Alma e moral. Alma e moral, espetáculo. Exatamente. E você imagina, Então, ali é um texto de um rabino, né? Exatamente. E aí a Clarice Exatamente. resolveu fazer essa peça nua, né? Exatamente. Você imagina se alguma vez passou na cabeça do rabino que ia ter que aquele livro que ele nua escreveu. do palco. Assim. E a nudez não tem nenhuma conotação. Não. É se desnudar mesmo. Inclusive, a Vera fez uma observação na hora. A gente fica tão assim embevecido, né, com o texto ali, com a interpretação dela. Chega uma hora que você esquece a nudez dela, né? Não vê mais a nudez. Quer Agora, dizer, voltando aqui ao meu peixe, o que eu fiz? Claro que qualquer obra é adaptável, como eu falei, mas eu acho que se eventualmente ele vier a ser montado ou filmado, eu tenho que fazer exatamente, você já falou em Machado de Assis, já falou em Clarice Lispector, assim, para mim que é o outro gênio, que é o Baldo. O Baldo, ele chega assim, ele entrega, o cara pega o livro, o texto dele e faz o que quiser, porque se você ficar imaginando, eu imagino que a peça seria assim. Filho, aí você vai ficar, eu vou destruir a peça, porque eu vou assim, mas vem cá, você está tirando a cena, não sei o quê. Não, isso aí não pode. E como é que você vai fazer com a jaca? Eu não fico mais até teatro para cair assim, tem uma passagem que é a história da queda de uma jaca. Isso num filme dá para resolver, mas como é que você vai fazer também? Quer dizer, se você tirar todas as digressões e ficar só no monólogo, você perde um barato. Se você ficar só nas digressões e não tiver história central, eu acho que por isso que até agora ninguém apareceu interessado. Uma parte muito interessante é sobre a ideia do inacabado, né? Em algumas passagens, o inacabado, o imperfeito, né? Não é a linha reta, mas é aquela coisa da curva do que será que vem aí. Então, eu me lembro de algumas leituras que eu fiz na minha vida acadêmica da teórica Marisa Lajolo, né? Que faz uma pesquisa sobre leitura, onde ela coloca exatamente, eu vi Marisa aqui, né? Onde ela diz assim, o livro, né, o autor, ele entrega o livro, né, mas ele, mesmo que ele coloque o ponto, eu acho interessante, mesmo que ele coloque o ponto final não é dele. Não, o livro não né? É o inacabado. Quem vai preencher ali as entrelinhas é o leitor. É ele que vai se ver ali ou não, brigar com aquela escrita ou não, né? Então, assim, eu queria que... tem que criar algum movimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você concorda com isso que a Marisa Lajolo, ela afirma, né? Da importância mesmo do leitor como um coautor. Olha só, assim, primeiro eu vou repetir, eu não sou um escritor, eu escrevi um livro, é a minha primeira experiência, então para mim está sendo... Eu tenho duas situações que eu tenho passado. Primeiro foi a escrita do livro, que foi muito divertida. Você imagina o quanto ela foi trabalhosa e ao mesmo tempo divertida. Eu costumo dizer que se o leitor se divertir um pouco lendo como eu me diverti escrevendo, já vale. A segunda, que tem sido até meio aflitiva, enfim, eu diria que o livro está sendo muito bem aceito. Esgotou logo a primeira edição, vai sair a segunda edição. Isso no Brasil não é grandes coisas em termos numéricos. São 5.000 exemplares, é uma tiragem acima da normal, mas ao mesmo tempo é um pouco triste imaginar que no Brasil vender 5.000 livros é um troço bacana. Você imagina, são 10 teatros de 500 lugares lotados, é uma edição de um livro. Agora vai tentar também lotar um teatro com 500 lugares. Para mim, a coisa que está sendo mais interessante, você acabou de falar, é como a resposta vem. Por exemplo, eu tenho convicção, não vou dizer aqui de como eu terminei o livro. Eu sei como eu terminei o livro. Eu já vi duas interpretações distintas, além da que eu dei. Até mais, né? Então, isso para mim é muito interessante. Também é uma coisa que eu fico muito aflito, especialmente de pessoas que me conhecem, que leem o livro, assim, te reconheci ali, te reconheci lá. Eu não me reconheço nessas passagens. Agora, tem um lado que você falou, que eu aprendi isso, eu acabei de falar assim, não precisa ter uma cultura literária que vai entender, não precisa ter lido Machado de Assis. É uma história divertida que qualquer pessoa
vai ler com a maior tranquilidade, assim, dentro do próprio, como eu sei o que foi que eu escrevi, as armadilhas, as charadas, as citações, as referências, eu verifico que é o seguinte, o livro ele é muito mais quem lê do que quem escreveu. Porque quanto mais é um leitor que tem uma bagagem cultural, ele entende o livro de uma maneira diferente. Eu acho que uma pessoa que não tenha tanta leitura assim. O que interessa é que ele seja acessível para esses dois tipos Nós de pessoas. tivemos opiniões distintas. Ela leu, ela vê ela com uma interpretação literária e eu com uma interpretação da área de teatro. Eu vi coisas que ela não viu, ela viu coisas que eu não vi. A coisa foi Olha, eu mais vou ou menos confessar um assim. negócio para vocês, que eu não tenho repetido muito isso aí, mas vai parecer que é desleixo, quando na verdade eu meio que travei. Porque é o seguinte, toda vez que eu recebi, quer dizer, um belo dia eu cheguei a... Eu já tenho que contar esse detalhe. Esse livro ficou pronto, ele tinha o equivalente a 220 páginas. Eu mandei para a editora, entre a primeira entrega e a edição final, ele ficou com 320 páginas. Ele cresceu 100 páginas. Por que eu vou contar isso? Eu só fiz uma leitura linear do livro quando eu recebi a prova da editora. O que aconteceu? Você fica maluco, como é que você não lê o próprio livro que escreve? Porque é o seguinte, primeiro eu já falei que eu escrevi ele todo fragmentado. E meu processo de composição do livro ficou fragmentado, não sei como é que foi esse processo aqui dentro. Então aconteceu o seguinte, eu pegava o livro e começava a primeira frase. A segunda, opa, eu naquele capítulo tal eu poderia fazer isso. Eu voava lá para o final e mexia um pouquinho. Aí mexia. Pá. Aí voltava para a leitura da primeira parte, linearmente. Falei, então se isso não sei o que... Então toda vez que eu ia fazer a leitura linear para botar um ponto final, eu pulava lá para frente, de frente ia para trás, ia me ocorrendo coisas que eu podia melhorar e tal, não sei o que, até que quando veio a prova, foi a primeira vez que eu li da página 1 até a página 320. E foi até interessante, que aí tem um trabalho... Isso também eu aprendi muito, quer dizer, você tem um papel da editora, quer dizer, os editores da editora Record, eu sou muito grato a eles, porque eles mesmos, quando voltava, assim, como ele é totalmente, ele é linear, mas desordenado, vamos dizer assim, algumas coisas, é que eu descobri, que algumas pequenas histórias, eu tinha escrito desfecho antes de contar o início dela. Eu escrevi todo fragmentado, então eu tive que fazer algumas arrumações. Tem um detalhe aí que é engraçadíssimo, que, digamos, o grande, digamos, suspense começa a partir do momento em que o cidadão sai no andar errado do elevador, que acontece com todo mundo. Aí ele vê lá a moça, e aí eu brinco um pouco com o livre-arbítrio, a capacidade mesmo que o senhor tem de escolher. Ele podia voltar para trás, voltar só para trás, né? Podia voltar para trás, podia adiante. Ele tem várias oportunidades, várias opções de sair fora. Ele volta. Então, o meu livro, aí quando eu fui ver nessa primeira prova, eu tinha errado os andares, assim, ele ia no andar X, para descer no andar Y e parou no andar não sei o quê. Quando eu escrevi tantas vezes, depois eu tive que me organizar, assim, não, se ele foi no andar tal, ia descer para o andar tal e parou no andar tal, até o número de andar... Para poder ficar escrito. Então, quer dizer, mas dentro da incoerência, da maluquice, tinha que ter uma história que a coisa fizesse sentido. Deixa eu quebrar aqui um protocolo, adoro quebrar protocolo, não tinha combinado isso com ela. Eu queria que você, assim, escolhesse aqui um trecho do livro e lesse. Mas vai ser difícil eu achar. Eu sei qual é que eu gosto. Aí. Não, um trecho assim e lê pra gente. Mas eu sei, tem um que porque eu gosto. Bom, o trecho que eu escolhi aqui é um que não vai entregar muito ouro. E é uma visão bem humorada aqui do protagonista de como seria um apoteótico fim do mundo. Então, com essa minha voz de cana rachada, 60 milhões de anos depois da Era do Gelo, da longa linguagem do Scratch, o astro-rei vai se transformar numa bola de luz azul, que nem lâmpadas de botequim pé sujo, torrando todo mundo com raios ultravioletas e infravermelhos em alternância estroboscópica. Vamos torrar feito Muni-Sócrates. O zênite solar, na sua magnitude, despejando zarabatanas individuais de isótopos de plutônio em cada cucuruto do rebanho. Como é que isso não dá teatro? Parece, como é que chama?
como chama? Quebra-língua, que você tem. Trava-língua. Trava-língua. Assim, ele imaginando que o mundo vai acabar com uma grande. O sol explodindo tudo, aí, mas vai ser bem humorado, fala em Muriçoca. Fazendo a relação com aquele negócio que tem. Botequim de pessoas que fica fritando. Não, ainda tem hoje. Não, em açougues ainda. Ainda também, tem. Então ele entrou numa que a espécie humana vai fritar, feito moscas de açougue. Naquela parte que você fala, tô pensando nisso que você está dizendo aí, naquela parte que você fala de coisas de mãe, né? Que a mãe tem sempre os conselhos mentirosos, ela mente o tempo inteiro. Então a mãe não é bem fala. Assim. Tanto que a mãe apavora a filha. Não, apavora, então, mas aí ela mente, que eu tô dizendo não, assim. mentira. Mente pra preservar o filho. exatamente, pra preservar, exatamente. Isso. Aí eu ri muito, mas muito, naquela parte da manga. Que você cita aí, ali é uma verdade, né? Mas até onde eu sei, é uma verdade, eu não podia, os escravos chupavam manga. Eu não sabia. Aquilo ali é uma verdade. Porque, não, mas é por isso que eu estou te falando, eu para fazer a desordem, eu pesquisei Claro, claro. Porque aí eu sempre fiquei pensando, não sei porque Diaba 4, lá o protagonista começa a falar que a mãe diz que parece tudo a mãe. Você pegar a colher com doce, botar na boca, vai ajudar o doce. Acabou de comer, mergulha na piscina, vai morrer. Por isso que eu sou um pouco assim, resistente à palavra mentira. Não é que a mãe é mentirosa, ela exacerba o cuidado e às vezes ela viaja um pouco na maionese. Mas eu lembrei dessa frase. Mas aí da manga que eu ia te falar. Aí eu falei, manga com leite. Aí eu falei, de onde é que veio? todo sorvete de manga é feito com leite. Mas se tem uma coisa da história popular, tem que ter uma origem. Aí pegou os jornalistas e foi pesquisar. E a história é incrível. Aqui no período da escravidão, quer dizer, eles não se incomodavam que comessem as mangas, mas não podia tomar o leite. Porque o leite tinha um valor, a manga também cai uma quantidade enorme e tal. Enfim. Mas, e para a coisa ficar crível, alguns escravos eram envenenados mesmo. Isso. Achei essa história impressionante. Agora, aí que tá. Essa história é verdadeira, mas tem umas outras 30 que são... Não, eu sei, então, mas eu me peguei nessa história, porque quando eu li essa passagem, eu comecei a rir, porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui uma vez a uma dessas lanchonetes e pedi uma vitamina de manga com leite. Eu pedi, de propósito. O cara olhou pra minha cara como se eu fosse um ET. Exatamente, eu não suicida, um ET, era uma pessoa... de outro mundo que estava fazendo aquilo. E você acredita que ele me entregou a vitamina? Primeiro ele perguntou se era com gelo, se era... Não, fez a vitamina. Aí perguntou se era com gelo, se era com açúcar. Eu falei como era. Ele trouxe a vitamina e ficou plantado olhando para mim fixamente até eu acabar de tomar a vitamina. Exatamente, a sensação que eu tive foi assim, ele está esperando você morrer. Eu tenho uma coisa aqui morrer na frente dele. Deixa eu voltar. Lembra que eu falei que o processo interessa mais do que o resultado? Neste caso, quando eu fui fazer uma pesquisa histórica e eu não sabia se a história da manga e do leite é muito interessante, eu resolvi, nessa daí, e algumas, quando eu trouxe, eu mantive a verdade. Porque, assim, para eu passar mentiras, de vez em quando eu colocava umas verdades. A história era tão interessante que eu... E aí a mentira Mas quando eu falo mentira, assim, o que eu acho tá uma coisa meio esquizofrênica, porque é o seguinte, o livro todo, uma ficção toda é uma mentira. Mas então, mesmo dentro, acho que tem um texto da editora que fala o seguinte, é um jogo tão delirante que num determinado momento, o próprio autor, aí no caso sou eu mesmo, perde o compromisso com a realidade. Então você tem uma farsa dentro da farsa. No seu caso, é mais fácil que essa dúvida exista. Você é um jornalista. Mas eu vou te contar um troço... A dúvida do será que é verdade ou não... Mas para você ver como o processo foi muito engraçado na minha cabeça. Eu estava com a história toda pronta. Aí eu falei, mas vem cá. É uma grande narrativa na primeira pessoa, que é uma coisa que não é muito usual. Eu, de propósito, eu escolhi um personagem sem nome. Você não tem ideia da dificuldade que é você não escrever, mas eu fiz de propósito. Tinha um exercício psicanalítico, uma proposta assim, se eu não boto um nome, qual é o eu verdadeiro, o falso eu, e também se eu falo João, Francisco, Manuel, Pedro, alguém pensa sempre numa referência. Então, eu acho que são raros os livros, eu não me lembro de ter lido um livro
onde o protagonista Não tem tenha nome. E ele praticamente ele não é descrito fisicamente. Então você imagina, ele é louro, ele tem barba, ele é moreno. Mas eu imaginei alguém. Mas cada um você imagina. coloca. Cada um mas a ideia é que assim, você- na Mas verdade, isso é legal, que você deixa um gancho pro leitor criar aí, assim, né? eu acho que esse livro é um grande convite ao leitor para Isso, delirar isso, junto isso. desse delírio. Agora, assim, com toda a brincadeira, com todo o humor e maluquice, quer dizer, eu acho que se trata aí de alguns temas de muita relevância da sociedade contemporânea. Desde a questão ambiental mesmo, a destruição da natureza. Ele trafega muito sobre o anti-humanismo, assim, como o ser humano civilizado, em vez de construir uma rede igualitária, justa e tal, quer dizer, a gente abriu mão dos instintos animais para viver em grupo. E para viver em grupo a gente imaginava que era uma distribuição de bem-estar para todo mundo. Isso não tem. Corrupção em Brasília, enfim. Então, assim, se você pegar, digamos... Então, assim, esse desassossego que esse protagonista tem diante do mundo... Um descontexto do mundo, né? Mas assim, ele trabalha isso de uma maneira delirante e a ferramenta fundamental, se não ia virar um troço suportável, é o humor que ele vem. Eu acho. Deixa eu falar um pouquinho desse humor aqui. Não tem como você negar isso, que a morte permeia o livro do início ao fim. Então, assim, eu queria que você falasse pra mim, como é que, uma coisa bem pessoal mesmo, como é que você, né? Eu não sei se você, Erlange, ou você, autor, você vê a morte. Sobre a morte, tem a frase aqui que eu botei do Woody Allen. Eu não me importo de morrer, mas preferia não estar perto quando isso acontecesse. A morte só entrou nesse livro com o objetivo de compor a narrativa. Não é um tema transcendental. Eu não posso, não pode dar spoiler, assim, as duas situações de morte que apareceram no livro, uma morte que é bem clara e objetiva, mesmo assim ela fica meio dúbia num primeiro momento, é que se esse personagem continuasse vivo, a história teria por um outro caminho. Então ali era necessário matar. Não foi uma divagação sobre a morte. E a outra morte, que é a mais conclusiva, é esse trecho que eu acho engraçado. Porque eu já vi, tem gente que acha que este personagem morre, tem gente que acha que é um sonho, não sei. Uma grande vez que a palavra morte aparece, também foi acidental, mas aí eu achei que aí, eu, com 13 anos de experiência na área de comunicação, mídia, marketing e tal, eu sempre gostei de criar nome de programa, nome de novela, nome... Eu sei que eu sou um bom frasista e tenho bons títulos e tal. Esse livro já estava praticamente pronto e não vinha o título, não tinha uma ideia do que chamar o livro. Aí um dia eu estava na varanda da minha casa em Itaipava, vi a minha mãe com então 85 anos, com a bengala dela, e falou: meu filho, como é que está esse livro que você está escrevendo? Eu imagino o que ela disse. Aí eu falei: mãe, eu não sei se eu estou escrevendo livro, eu estou escrevendo... Eu respondi mal a minha mãe. Eu não sei o que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo uns troços aí, não sei nem se vai virar livro. Aí ela fala assim: tudo bem, meu filho, mas que seja rápido. Antes do humor. Aí eu falei: assim, é o título, porque tem tudo a ver com a história dele, a narrativa, e ficou um troço que bateu tão forte que eu também não tô, assim, essa frase aparece em dois momentos cruciais do livro, eu também não vou dizer quais também nem eu. Agora, você vê que como a vida assim, tem uma situação também, essa é verdadeira, do Platão e do Sócrates, que ele fala toda biografia é ficcional, em compensação, toda ficção é biográfica. Olha que coisa incrível. O livro foi lançado dia 1º de abril, eu escolhi de propósito para ser o dia da mentira. Quer dizer, eu conversei com a editora meses antes, quero que seja no dia da mentira, 1º de abril. Então, quando chegou em janeiro, minha mãe faz aniversário dia 27, uns 10 dias antes do aniversário dela, eu estou nessa mesma casa de Itaipava, aí me liga no Rio de Janeiro para dizer que ela estava muito mal.
fé. Eu vim dirigindo o carro pelo Rio, aliás, minha mulher dirigindo, e as notícias eram cada vez piores. Quando eu cheguei, ela tinha tido uma parada cardíaca de 5 minutos. 5 minutos com 85 anos. Ficou apagada esse tempo todo. A gente imaginando. E o seguinte, na véspera, ela tinha levado um tombo e batido com a cabeça. Então, bateu com a cabeça, teve algum problema, dano cerebral, o coração parou, aí passa 24 horas e ela volta. Sem sequela nenhuma, totalmente. Aí eu brinquei com ela, mãe, pelo amor de Deus, poucos dias de lançar o livro, vão me perguntar, quem deu o título? Minha mãe. E cadê ela? Antes que eu morra, cadê a sua mãe? Morreu. Mãe, você não vai fazer isso comigo de morrer. E aí eu tenho brincado com ela, que eu tenho lançado. Então, Erlange, olha só, antes que eu morra, eu queria que você autografasse a gente aqui o livro. Uma das coisas que eu descobri lançando o livro é que eu não sei mais escrever manuscrito, porque fica tão viciado em teclar. Então, às vezes, primeiro eu estou usando letra de imprensa, que é de mãozinha dada, não consigo escrever mais. Mas eu perdi o hábito eu acho que eu e muitas pessoas, né? Eu vou escrevendo, às vezes eu fico com dificuldade, não fiquei retardado mental não, mas eu estou até... minha vida toda como repórter, eu anotava em lauda, nem gravava, e agora eu fico com dificuldade. Tempos modernos. É normal o ser humano acostumar com as facilidades, né? Toda vez que a coisa é facilitada, assim, você vê controle remoto. Você imaginar que o grande barato salto nosso é a escrita, né? E está perdendo a capacidade. Eu adoro tecnologia, mas acho que tem algumas coisas assim mais naturais que fazem falta. Não é saudosismo, não. Espero que não na lista, porque eu não tenho dificuldade. Que bom. Mostra para mim. Aqui, viu? Antes que eu morra, que a Vera Duma morra, tá aqui o autógrafo do Luiz Hernandes. Para mim e para você. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Peraí, só uma coisinha antes. Eu quero só pedir a você antes, já que quebra protocolo. Que você faça um resuminho da sua trajetória. Resuminho. Assim, você por você. Assim, não interessa o carro que eu esteja, chefe, comunicação, então, assim, eu sou a minha alma é de repórter. Eu sou uma raridade porque jornalista circula muito, eu fiz toda a minha trajetória dentro das organizações Globo. Eu comecei como estagiário do Globo em 74, fui percorrendo as escadinhas da redação, saí em 1995 como editor-chefe. Depois de editor-chefe eu vim para a TV Globo, fui diretor executivo de jornalismo durante 5 anos e fiquei depois 13 anos como diretor de comunicação. E eu estou há praticamente 2 anos na diretoria de análise de programação da emissora. Então, uma das coisas que eu acho bacana na minha carreira, que embora eu tenha ficado sempre na mesma empresa, eu rodo muito. Espero que vocês tenham gostado então do bate-papo que a gente teve aqui meio tremendo aqui, Hernandes, porque entrevistar ele, né? Imagina. Obrigada. Ok. Tchau, pessoal. Obrigado.